Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Natanael Oliveira e eu estou gravando esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês que muitas pessoas falam sobre esse tema, conversam muito sobre esse tema, mas ele sempre parece algo muito, muito relacionado à utopia, né? Algo assim muito sonhador, mas eu quero falar ele de uma maneira bem prática hoje com você. Eu estou gravando esse vídeo aqui novamente. Hoje eu estou aqui com um fone aqui do iPhone mesmo. Algumas pessoas têm perguntado, como é que você tem gravado os vídeos? Eu gravo aqui no meu iPhone 4S e o fone aqui normal do iPhone plugado no celular. O áudio fica muito melhor. Eu comecei a usar com fone agora, eu estava usando sem e o áudio não ficava tão bom. E agora eu tenho usado junto, então fica bem melhor, tá? Beleza, então vamos lá. Eu quero falar sobre um assunto, a diferença sutil, mas é uma diferença que todo profissional, todo empresário precisa prestar atenção nesse detalhe, que é a diferença entre função e propósito. Parece algo que anda bem semelhante, né? Andam bem próximos, mas faz uma grande diferença, que é a questão da você saber qual é a sua função e de você saber qual é o seu propósito. E muitas vezes a gente pensa que nós pensamos que isso é só algo relacionado a funcionários, né? Mas você como empresário também tem que prestar atenção nisso. Então deixa eu dar um exemplo. O meu primeiro emprego, né, quando eu comecei, a primeira vez que minha carteira foi assinada foi como impressor digital, né? E eu trabalhava numa empresa que, trabalhava com impressão digital, impressão de lona, de adesivos. E eu era o rapaz que cuidava da impressão, né? Então eu trabalhava mais ou menos de 6 à meia-noite, 1h da manhã às vezes, e ficava lá cuidando da impressão. Então a minha função era de cuidar da máquina. A minha função era de fazer a limpeza na máquina, de colocar tinta, de colocar o papel correto, de fazer a configuração, de colocar o material nas proporções corretas, de acompanhar a impressão, de cortar a impressão, de anotar aquilo que tinha sido impresso, enfim. Essa era a minha função. Mas o propósito daquele trabalho que eu estava realizando era, aquele material seria utilizado em um evento, seria utilizado para fazer a comunicação visual de uma empresa, seria a faixa de uma empresa, seria um banner promocional. Então, o propósito daquele trabalho que eu estava realizando não era simplesmente fazer um impresso, mas eu ia ajudar empresas, através daquela impressão, a obter resultados no seu negócio. Seja uma placa, onde aquela placa ia informar e atrair mais clientes para aquela empresa, seja um adesivo que ia personalizar a empresa, que ia dar um aspecto mais profissional à empresa, e no final tudo isso ia contribuir para o crescimento da empresa. Então o meu trabalho ali não envolvia simplesmente cuidar de uma máquina, mas o meu propósito envolvia prestar um serviço, entregar um produto para o cliente que ele trazer resultados, que ele trazer benefícios. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Muitas vezes, muitos profissionais e até muitas empresas focam muito na sua função, ou seja, em descrever aquilo que elas fazem. Minha empresa faz AdWords, minha empresa faz Facebook Ads, minha empresa cria sites, a minha empresa é isso, a minha empresa é aquilo. E esquece do real propósito. Qual é o propósito desse trabalho que você realiza? É trazer resultados para o seu cliente, trazer resultados para a sua empresa. Então é muito diferente quando você foca nos resultados, diferente de quando você fica falando somente sobre as funções. Por que isso faz tanta diferença? Tem uma história, tem um livro, eu não lembro, eu acho que é Atendimento 5 Estrelas o nome desse livro. É um livro muito bom que fala só sobre atendimento ao cliente. E ele fala, em uma das histórias, ele fala sobre um homem, que trabalhava em um hotel. E ele cuidava da parte de manutenção do hotel. E naquele hotel em específico, os hóspedes não abriam, eles não abriam nenhuma porta, né? Sempre algum funcionário ia até lá e abria a porta para o hóspede, né? Porque, era a política da empresa, eles acreditavam que o hóspede tinha que ser muito bem recebido, sempre tinha que ser recepcionado com sorrisos, com cordialidade, E aquele homem, ele estava ali perto da recepção, e ele estava ali ajeitando uma lâmpada, fazendo o trabalho dele, a sua função, e ele avistou um casal se aproximando. E ele olhou para o lado e viu que nenhum funcionário naquele momento estava próximo. E ele então desceu da escada, foi até a porta, e com a roupa mesmo que ele estava, de manutenção, ele abriu a porta e seguiu todo lá o protocolo, seguiu tudo aquilo. Isso é legal porque ele entendeu o propósito da empresa, né? Ele entendeu a missão da empresa de receber os hóspedes com cordialidade, receber as pessoas com um sorriso no rosto,
Isso faz toda a diferença, seja você como profissional, seja você como empresa, de nunca perder o foco no seu propósito. Sabe aquele motivo que te levou a criar a sua empresa, a ajudar as pessoas? Isso tem que ser levado em consideração. O problema é que muitas vezes, por qual que seja o motivo, muitas empresas, muitos profissionais, isso acontece com muita gente, você começa a falar muito do que você faz, de como você faz, e não do resultado que você procura gerar, do resultado que você espera gerar. Então, às vezes, você começa a falar muito da sua empresa, ou começa a falar muito de você. Eu sou isso, eu aquilo, a minha empresa é isso, a minha empresa é melhor naquilo, eu faço melhor que isso, tal, quando todo o processo, tudo deve ser voltado para o seu cliente, para o seu consumidor. Os meus clientes são os mais felizes, são os mais contentes. Eu trato o meu cliente da melhor forma possível, eu busco levar o melhor resultado para o meu cliente. E não simplesmente falar que a sua empresa é a mais especializada ou isso ou aquilo. O que vai fazer a grande diferença não é o seu currículo, mas sim o resultado que você gera. Então, essa é a dica que eu quero dar para você como empresário, você como profissional. E eu sempre tenho buscado levar isso na minha vida, desde meu primeiro emprego, que eu falava, né? Eu tenho a função de impressor digital, mas o meu propósito é de fazer um trabalho tão excelente que o meu cliente vai receber esse material e ele vai ficar contente com isso. Então a minha dica é, se você quer alcançar um sucesso, tem um provérbio que eu gosto muito que diz o seguinte, né, que um outro lábio te louve e não os teus próprios lábios. Isso quer dizer o quê? Que você não deve fazer elogios a si mesmo. O objetivo é ser tão útil para as pessoas, ajudar tantas pessoas, focar tanto, o seu propósito é focar tanto em ajudar, que naturalmente, enfim, a prova social vem acompanhada disso, você vai ter resultado. Então essa é a dica que eu queria dar hoje para vocês, falando sobre essa questão de a diferença entre propósito e função, né? Entre uma função e um propósito, entre uma atividade e o resultado que ela vai gerar, para que você possa prestar atenção nisso no seu negócio, no seu dia a dia, e focar mais no outro, né? Focar mais no seu cliente, focar mais no seu público, e lembrar que você vai ser um instrumento ali para gerar resultados para ele. E que ele precisa ser o herói, né? Ele precisa alcançar o resultado. Você tem que fazer o seu cliente que ele tenha um resultado tão expressivo que ele vai lembrar de você com certeza. Então, se você focar em dar um resultado para ele eficiente, com certeza, enfim, as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais natural. Então, foca nisso. Lembra qual é a sua função, a função da sua empresa, a função do seu negócio, mas pare e reflete. Qual é o meu propósito? Se você ainda não tem um propósito, obviamente você tem mais claro, escrito, escreve isso. O propósito da minha empresa é gerar essa transformação, é gerar esse benefício para o meu público. E o meio é através do seu trabalho que você faz. Seja criando um site, seja imprimindo um banner, seja revisando um texto, enfim. O propósito é sempre aquela transformação que você vai gerar, tá bom? Então esse é o meu recado de hoje. Se você gostou, deixa o seu comentário aí abaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no meu canal. E eu te espero então no próximo vídeo, tá bom? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.